O meu nome é João e o meu maior objetivo sempre foi fazer mais e melhor junto daqueles que todos os dias vestem a camisola para a nossa equipe. E depois de mais de 18 mil negócios feitos, de sermos as empresas que mais vendem no país e sermos uma referência a nível europeu, está na altura de olhar para aquilo que é o futuro, o nosso futuro. É para nós uma honra sermos responsáveis da marca em Portugal e acredito que em muito pouco tempo vai estar espalhada por todo o território nacional. O futuro do Grupo Sucesso é só um, é Realty One. Vila Nova de Famalicão prepara-se para celebrar mais um aniversário de elevação à cidade e como é tradição, o município de Famalicão vai entregar distinções a várias instituições, empresas e pessoas singulares. O título maior será entregue ao nosso convidado, a Paulo Cunha, que receberá o galardão de cidadão honorário de Vila Nova de Famalicão. Paulo Cunha, como todos bem sabem, foi Presidente da Câmara nos 2 últimos mandatos, sendo que anteriormente também tinha exercido o cargo de vereador. Paulo Cunha, como é que recebeu a notícia desta distinção que o município lhe vai atribuir? Bom, antes de mais, obrigado pela oportunidade. Recebi com muita satisfação. É uma honra ser homenageado pela Câmara Municipal. Agradeço ao Sr. Presidente Mário Passos e à equipa do Executivo Municipal que aprovou esta distinção. É um sinal de satisfação porque, obviamente, enquanto famalicense que sou e tenho planos de continuar a ser, é bom perceber que o Executivo da minha Câmara Municipal, observando o meu percurso enquanto autarca, mas porventura não só, reconheceu esse mérito e o galardão uma forma de o exercer, de certa forma. Paulo Cunha, durante 2 mandatos, entregou várias condecorações, esteve do outro lado e agora vai estar do lado totalmente oposto. O que é que representa, não só, diremos que a distinção de que vai ser alvo, mas todas as outras pessoas e instituições que o vão receber, o que é que isto representa objetivamente? Bom, é importante que os territórios e quem governa os territórios tenham capacidade de observação das dinâmicas dos próprios territórios e possam perceber quem em múltiplas áreas, quem a título pessoal, institucional, porque temos tanto pessoas singulares como temos instituições, sociedades, empresas, IPSS, misericórdias, coletividades, associações esportivas, culturais, recreativas, da mais diversa ordem e grandeza, que trabalham no território, que constroem soluções para o território. Os galardões são uma forma de reconhecer, de evidenciar esse mérito, mas acima de tudo estimular. Eu dizia, nas minhas intervenções nos dias da cidade, havia um tronco comum que se mantinha todos os anos. E o tronco comum era este, os galardões significam um duplo gesto, obrigado, reconhecimento pelo vosso trabalho, da vossa dedicação, pelo vosso mérito, pelo vosso empenho, mas continuem, é um percurso que está inacabado. E, em cima disso, também uma forma de evidenciar junto de outras pessoas, instituições, associações, que aquelas que hoje foram homenageadas não são diferentes daquelas outras que no futuro também podem ser. Na sociedade faz muita falta esta imagem do mérito, do reconhecimento. E há uma ideia que graça um pouco pela comunidade, embora eu me pareça que seja infundada, de que o mérito não compensa, de que a qualidade não é premiada. Isso acontece em muitas dimensões, no ensino, no emprego, nas relações interpessoais. Uma Câmara Municipal como a de Famalicão a fazer o que faz, de certa forma está a dar um contributo para que o pensamento social mude e as pessoas percebam que vale a pena ser um cidadão exemplar, vale a pena ser uma empresa reconhecida, vale a pena ser uma associação que vai longe nos seus propósitos, porque há uma instituição que é a Câmara Municipal que está observante, que está atenta e que consegue reconhecer isso. Esta ideia de reciprocidade, de que alguém fez o bem e a instituição que coordena o território reconhece esse bem através de um galardão, é um fenómeno muito importante do ponto de vista do relacionamento intersocial. É também uma forma de umas puxarem pelas outras, de umas constituírem exemplo para que outras de Exatamente. As que hoje são galardoadas, quer as pessoas, quer instituições, quer empresas, são uma demonstração de que aqueles outros que até agora não foram, pelo seu percurso, poderão vir a ser, mais tarde ou mais cedo. Portanto, esta ideia de que
de que o mérito é reconhecido, de que o bom trabalho tem resultados, tem produto. É muito importante porque o pior que pode acontecer a uma sociedade é a sensação de indiferença, aquela ideia de que somos invisíveis, ninguém nos vê, ninguém percepciona o nosso trabalho, ninguém nos avalia, ninguém reconhece o nosso mérito e, portanto, de nada adianta ser um bom cidadão ou um mau cidadão, nada adianta ser voluntário numa instituição ou não ser. Nada adianta ser uma empresa que privilegia relações com os seus trabalhadores de reconhecimento do seu trabalho, do seu percurso, de entreajuda. De empresas que são socialmente responsáveis. Nada adianta porque não vai acontecer nada no final do dia. Não. Tem que acontecer alguma coisa. E estes galardões são um momento, não são um momento. São um entre muitos momentos, que felizmente existem em Famalicão e outros territórios, onde há sinais claros de que há esta capacidade de observar e reconhecer o mérito. Somos todos, no fundo, parte de um processo que é a afirmação de um território. Quando digo somos, estamos a olhar aquilo que é a comunidade de Vila Nova de Famalicão. Sim, eu, do ponto de vista académico, tenho trabalhado nesta nova fase da minha vida naquilo que eu chamo a dinâmica das redes. E acho que os territórios são cada vez mais governados por redes. Redes que são autênticas cadeias compostas por múltiplos elos. Cada elo é uma pessoa ou uma instituição. E se quem lidera, do ponto de vista governamental do território, for suficientemente persuasivo, motivador, mobilizador, exemplar, consegue trazer para esta plataforma cada vez mais alargada, cada vez mais contributos. Se nós tivermos num projeto social, desportivo, cultural ou outro qualquer que seja, além do envolvimento da Câmara Municipal, do Governo, do Centro de Emprego, das tais instituições, vou chamar formais, também tivermos envolvimento dos tais parceiros, dos tais elementos que se juntam a essa rede e que dão um pequenino contributo, mas que somado permite que no final nós tenhamos uma capacidade de resposta muito mais efetiva. Dou-lhe um exemplo da área social. Porque é que Famalicão, felizmente, é notado no contexto nacional pela sua resposta social? Essencialmente por esta capacidade de trabalhar em rede. O Casa Educação é outro exemplo. Há mais, mas é uma dinâmica que foi implementada em algumas áreas, mas que merece ser alargada. Aquilo que estamos a falar é disso. Este reconhecimento é uma forma de trazer à comunidade a noção de que há espaço para que todos trabalhemos pelo bem comum. Aquela ideia de que cada um tem o seu interesse, tem o seu pequeno interesse, é uma ideia que deve ceder àquela outra de que todos nós temos um grande interesse. Nós devemos ser latifundiários nos interesses e não minifundiários como temos sido até agora. Esta ideia de construir um interesse coletivo robusto, capaz, o interesse é Famalicão. Porque se as empresas de Famalicão forem bem-sucedidas, os trabalhadores são bem-sucedidos. Se os trabalhadores forem bem-sucedidos, as empresas são bem-sucedidas. Se as IPSS forem bem-sucedidas, os famalicenses estão a ser bem-sucedidos. E o que eu digo destes setores aplica-se a todos os outros. Esta distinção fará de Paulo Cunha um cidadão diferente? Orgulhoso. Orgulhoso do meu concelho. Obviamente, eu partilho esta distinção com todas e todos os famalicenses que me deram a oportunidade de, ao longo deste percurso, ser o autarca deles, como procurei ser. E, portanto, o que vai acontecer no próximo dia 9 de julho é, no fundo, o culminar de um processo onde eu procurei trazer para Famalicão aquilo que estava ao meu alcance e Famalicão, com este reconhecimento, de certa forma, é recíproco com aquilo que eu procurei fazer pelo Conselho. Tem acompanhado a vida autárquica? Sim, de perto. Sou um cidadão atento, presente, interessado no sucesso do meu Conselho. De que forma, diremos que essa atenção que presta continua a participar em algumas iniciativas? Muito poucas. Aí procuro, por múltiplas razões, desde logo porque a minha vida, do ponto de vista profissional, também seguiu um caminho diferente. Obviamente, procuro, no exercício das minhas atividades profissionais, ser também o mais competente possível, o que consome tempo. Tenho outras dedicações académicas, estou fazendo doutoramento, que também consome bastante tempo. Portanto, lá em casa diz-se que não há mais tempo do que havia antes. Isso deixa-me, de certa forma, eu vou dizer, entre aspas, satisfeito, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar ocupada e tenho muita ocupação. Essa é uma razão para não estar tão presente.
Mas há uma outra razão que eu não escondo. Eu entendo que eu deixei de ser Presidente da Câmara Municipal e, portanto, não quero de tudo criar condições que possam ser lidas como um obstáculo a que a dinâmica local funcione. Portanto, tenho recebido convites para muitos momentos, tenho participado em alguns, mas tenho procurado ter algum recato nessa exposição pública, porque é assim que eu interpreto. Como procurei interpretar o exercício de funções de Presidente de Câmara, também tenho que interpretar o exercício de funções de ex-Presidente de Câmara. Nós não somos Presidentes de Câmara eméritos. E, portanto, somos ex-Presidentes de Câmara. E, portanto, é preciso saber desempenhar esse papel, se me permitem essa expressão. E desempenhar esse papel significa ter a presença quanto baste naquilo que são dinâmicas. Agora, o interesse está cá, permanente, sempre atento e presente e a acompanhar com apreço, devo dizer, o que está a ser feito por Famalicão. Se não estou em erro, aos 49 anos que Paulo Cunha tem? 50 já. 50. Quase 51. Pronto, então aos 50 anos, é evidente que esta distinção de que vai ser alvo tem um grande cunho daquilo que foi a sua atividade autárquica, mas a verdade é que o seu percurso não se esgota aqui, diremos que a sua participação cívica e política não se esgota aqui. Foi ainda é líder político da distrital do PSD, liderou também a Conselhia, foi dirigente associativo, Grupo Recreativo Gavião, Futebol Clube Famalicão, Federação Portuguesa e a Associação de Futebol de Braga. Em todo este universo, qual foi a área que mais grata? Ser autarca é a atividade mais gratificante que pode haver na vida comunitária, social, política, qualquer seja a dimensão de uma pessoa. Eu não me imagino, já disse isto umas 30 vezes, mas vou dizer tantas quantas forem necessárias, eu não me imagino a fazer nada do ponto de vista político, e do ponto de vista político é o mais amplo possível, enquadra tudo o que o Rui falou, desde o dirigismo associativo e outros, que seja mais gratificante que ser Presidente de Câmara. Nada. Ser deputado, ser uma República ou ministro, não há ser mais gratificante do que ser Presidente da Câmara Municipal de Famalicão. E, portanto, que fique bem claro, o cessar das minhas funções não foi no pressuposto de ingressar noutras funções que pudessem ser mais gratificantes do que essa. Não, de todo. Não fui à procura de nada mais gratificante em nenhuma das dimensões da expressão gratificante e, portanto, reconheço que aquilo que eu fiz durante 12 anos, particularmente os últimos 8 enquanto Presidente, há de ficar na minha história como aquilo que para mim foi mais gratificante. E dentro disso tudo que foi mais gratificante, qual é o momento que mais o marcou durante o seu exercício autárquico? A relação com as pessoas. Foi brutal. A relação com os famalicenses, no atendimento, nos atos públicos, na minha vivência do dia-a-dia, a forma... Eu fui um Presidente de Câmara com muita sorte, bafejado pela sorte, privilegiado. São expressões que eu uso, estas e outras que são sinónimas. Porque eu estava na noite de Carnaval, andava sozinho na cidade na noite de Carnaval, eu continuei a viver em Famalicão, eu continuei a tomar café ou água em Famalicão, a almoçar em Famalicão, a jantar em Famalicão, a fazer compras em Famalicão. A correr em Famalicão. A correr em Famalicão, a ter os meus amigos em Famalicão. A minha vida não mudou por ter sido Presidente de Câmara. Quando comecei este trajeto, alguns, que não vou citar, diziam-me que era impossível que a vida de um autarca, nomeadamente um Presidente de Câmara, não mudasse. Porque há um conjunto de circunstâncias, as pessoas aparecem, abordam. Eu continuei a viver na mesma casa, fiz tudo exatamente igual. Quem conhece as minhas rotinas e quem me conhece antes de ser Presidente de Câmara e depois de ser Presidente de Câmara, ao longo do processo, reconhece que eu não mudei uma vírgula. E não mudei porquê? Porque os famalicenses me aceitaram muito bem nessa condição. Eu fico muito grato porque nunca tive nenhum episódio daqueles desagradáveis que às vezes acontecem. Porque as nossas decisões não são todas benéficas para as pessoas. Quem lidera, quem decide, muitas vezes o resultado da decisão é desagradável para uns e é agradável para outros. É a vida. Mas isso sempre foi compreendido pelas pessoas, felizmente. E ainda que houvesse discórdia, há diversidade, há oposição local, há outros partidos políticos e outros fenómenos, sempre houve respeito. Eu sempre me senti uma pessoa respeitada. E isso marcou-me muito. Portanto, o momento
ou se quiserem, não é o momento, mas a circunstância que mais me marca neste período de governação autárquica foi a forma como os famalicenses... E a decisão mais difícil? Foi sair da Câmara Municipal. Foi a mais difícil de todas, seguramente. Foi muito fácil chegar, foi muito difícil sair. Sair de uma casa de que gostamos, problema uma imodesta, onde somos relativamente bem-sucedidos, onde não somos obrigados a sair, onde as pessoas querem que nós fiquemos, onde nós adoramos estar, e poder continuar, é uma ação difícil, mas é uma ação que tem que se tomar. Na altura, o Paulo Cunha enunciou pelo menos 2 ou 3 circunstâncias pelas quais não se candidatava. O facto de também ter essa vontade de regressar à vida civil, diremos que à vida académica é a vida profissional, e depois também dava conta daquilo que seriam, diremos que as ações futuras municipais, designadamente no âmbito do quadro comunitário de apoio e do plano de recuperação e resiliência, que exigia, diremos que uma gestão a médio e longo prazo. Mantém estas premissas para essa tomada de decisão? Completamente, embora reconheça que a segunda premissa é mais importante que a primeira. A minha circunstância pessoal não foi a circunstância que mais pesou na minha decisão. Até porque a minha circunstância pessoal podia ser adiada por 4 anos. Não era um adiamento ad eterno, um adiamento por 4 anos. A circunstância local, a circunstância estrutural do município de Famalicão foi aquela que mais pesou na minha decisão. Eu percebi, e o futuro, o presente e o futuro estão a demonstrá-lo e vão demonstrá-lo, que se abria um contexto diferente que exigia uma liderança que fosse uma liderança de médio prazo. O que está a acontecer com a descentralização é um pequeno fenómeno do que eu na altura antecipei. O que aí vem não é questão de ser mais fácil ou ser mais difícil, é um mundo novo, onde é preciso que a liderança autárquica tenha um horizonte longo. E dir-me-ão as pessoas, mas o senhor podia estar 4 anos e deixar as linhas para o futuro. Eu não sou pessoa para fazer isso. Eu nunca fui uma pessoa de condicionar o futuro. Nunca fui. Eu não condiciono o futuro além daquilo que é um contributo para o futuro. Eu sou incapaz de deixar, digamos, uma definição precisa e rigorosa do que o meu sucessor houvesse de fazer, como se ele fosse um mero executante da minha decisão. Eu era incapaz de fazer, eu conheço-me. Não tenho essa vontade, não tenho se quiser, essas competências para condicionar outros em relação àquilo que é a minha vontade, a minha percepção. Não é a minha forma de estar. E como não é, eu sabia que ia ter 4 anos, que ia ser um mandato de gestão, quando era preciso um mandato de reformas. E o que está a acontecer são confirmações daquilo que eu disse. As câmaras municipais, não é só de Famalicão. Veja essa decisão da Câmara Municipal do Porto, polémica, mas com a qual eu concordo no contexto da Câmara Municipal do Porto. Alguém tinha que o fazer para dar um morro na mesa. Ainda bem que foi o Porto, porque se fosse outra, porventura de menor dimensão, podia até não provocar um eco. Exato, não teria um impacto. É preciso ter impacto. As coisas estão a acontecer. O Sr. Presidente da Câmara Municipal tomou essa decisão e umas semanas depois as coisas estão a acontecer. Os ministros começaram a reunir com os autarcas, o Primeiro-Ministro tomou posição, o Presidente da República tomou posição, o país ficou atento ao problema e só aconteceu depois da decisão do Porto. É bom reconhecer. Não estou a dizer que o Rui Moreira se imolou no fogo para ajudar os outros, mas de certa forma o Porto foi exemplar, seguimos os pergaminhos daquilo que é uma cidade muito ligada à nossa história, não só do Norte, mas também da Portugalidade, e ajudou todo o território a que o processo fosse melhor sucedido. Mas é um tempo de reformas. Mas mesmo assim muito indefinido ainda este processo de descentralização. Muito indefinido, mas a caminho da definição. O que tínhamos assistido até então era muito indefinido e a caminho da indefinição total. Portanto, o percurso ainda não é o percurso acertado, mas estamos a caminhar claramente no percurso correto. E isto é muito importante do ponto de vista da tendência. Mas voltando ao tema, é da reforma que estamos a falar. O que é suposto? Que tenhamos um executivo que tenha este horizonte temporal, que olhe para o Conselho não a 4 anos, mas a 8, a 12 anos, porventura, que é um horizonte razoável, porque é um limite legal que o Presidente Mário Passos tem ao seu alcance para governar o município. Era preciso que isto acontecesse. E isso só podia acontecer com a minha saída. E, portanto, eu, consciente disso como estava, violaria a minha consciência se me mantivesse como Presidente de Câmara. Quando Paulo Cunha tornou pública a decisão, diremos que a sua vontade já corria um bocado por aí. Como é que conseguiu gerir esses momentos, julgo que sabia que já havia quem soubesse da sua tomada de decisão e que corria, diremos que
essa informação de que Paulo Cunha poderia não se recandidatar? Não havia quem soubesse dessa minha decisão. Havia duas situações diferentes. Uma, daquelas pessoas que dizem tudo e acertam. Não é? Acontece. Se me permitirem que eu coloque a cruz em todas as quadrículas do Euromilhões, eu vou acertar. Okay? E há pessoas que dizem tudo o seu oposto e acertam. Eu conheço um conjunto de pessoas que disseram isto e disseram o contrário. E acertaram. Porque ou ficava ou saía, acertariam sempre. Depois há um segundo grupo de pessoas, que são aquelas que me conhecem bem. E quem eu não partilho a exceção com ninguém, como é óbvio. A não ser em contexto familiar. A minha esposa, como é óbvio, teria que o saber, porque é uma decisão estrutural da minha família. Mas há um conjunto de pessoas que me conhecem tão bem, e são algumas, não são tão poucas quanto isso, que sabendo do meu perfil, da minha forma de exercer os mandatos, sabia que eu poderia estar a pensar no assunto. Quando muito. E, portanto, são essas duas circunstâncias que levaram a que isso acontecesse. De forma alguma influenciaram a minha decisão. Eu ouvia o que as pessoas ouviam, com certeza, mas o meu processo de reflexão manteve-se. E o momento da minha decisão foi o momento. Não me senti pressionado, nem para decidir, nem para decidir naquela altura. Achei que era a altura certa. Estávamos só em maio do ano passado. Foi em maio, exatamente. Era a altura certa, porque era o contexto adequado para que outras candidaturas pudessem surgir. E como é que tem sido, então, agora este regresso à vida civil? Desafiante. Um enorme desafio. Começar quase do zero. É sabido que eu tinha uma relação com uma universidade, uma relação pro bono com a Universidade de Lusíada no Porto, que não mudou muito nesta circunstância, porque quando se tem um vínculo público, pode-se retomar na íntegra o vínculo público. Quando o vínculo não é público, nós temos que ajustar a circunstância. Eu não posso agora reclamar uma carga horária que a Universidade não tem disponível para me entregar. Mas a questão não foi essa. A Universidade recebeu-me nesta nova condição muito bem. É bom não esquecer que eu, durante 12 anos, fui docente de pro bono nessa mesma instituição. E a dedicação à advocacia e à área da consultoria é uma dedicação que começa do zero, porque aqueles que foram clientes da advocacia lá atrás não cessaram a sua atividade à espera que eu regressasse para ser advogado. Tem os seus compromissos normais, não passa pela cabeça ser ostensivo ao ponto de pensar que vão cessar os compromissos para retomar, mas têm aparecido novos projetos em várias áreas, muito próximas das minhas competências, que fui somando ao longo da vida, quer na advocacia, quer na consultoria. Sou consultor de algumas empresas privadas em áreas de gestão pura, que vai muito além da questão da advocacia. Tenho também, neste momento, uma relação no nível da docência com o IPCA, em Barcelos, na área dos mestrados da gestão pública, gestão autárquica, gestão pública e políticas públicas. E, portanto, é um mundo que está a começar. Agora, não escondo que no início foi complexo, porque nós cessámos uma função e não começámos outra no dia seguinte. E há ali um período de alguns meses onde as coisas não acontecem, as pessoas não aparecem à procura dos nossos serviços e nós temos que nos ajustar a isso, saber viver com isso. O doutoramento que eu estou a fazer ajudou muito, não escondo, porque me deu uma ocupação interessante, porque se não fosse isso eu estaria bastante desocupado, que era uma coisa tremendamente chata para mim. Mas tem agora, já elencou aí uma série de coisas, mas tem agora mais tempo para si, para os seus, para os amigos? Tenho um tempo mais disponível. Eu dou sempre este exemplo a quem me coloca essa questão. Enquanto fui Presidente de Câmara, se a minha mãe me telefonasse a perguntar se eu podia lá almoçar no domingo, eu dizia que tinha que vir na minha agenda ou falar não sei com quem. E agora digo logo que sim. E, portanto, esse tempo está disponível. Esse tempo é muito importante. Que é o tempo extra-trabalho, que é o fim de semana. Eu não tinha fins de semana. Durante 12 anos eu não tive fins de semana. Não quer dizer que não tivesse uma ou outra circunstância, ou de férias, ou próximos, mas eram aqueles fins de semana que alguém tinha que me substituir, por alguma razão. Porque o Famalicão tem atividade todos os fins de semana, como é sabido, de janeiro a dezembro, não há exceções. E, portanto, foram 12 anos assim. Neste momento estou um bocadinho mais disponível, não muito, porque continuo a trabalhar ao fim de semana, porque eu gosto muito de trabalhar, também devo confessar isto. Eu não sou uma pessoa de hábitos de cinema, nem de televisão, Gosto de praticar desporto, mas não sou um adepto de sofá para estar a assistir a atividades esportivas, sejam elas quais forem. E, portanto, eu ocupo o meu tempo a ler,
muitas coisas, na área técnica, que estou agora a investigar, a escrever, gosto muito de escrever, gosto muito de investigar, gosto muito de estudar. Nunca escondi isso, já disse muitas vezes isso, estou fazendo doutoramento e se calhar a minha atividade académica ao nível do estudo não vai ficar por aqui. Adoro conhecer coisas novas, ganhar competências, ficar melhor preparado para muitas matérias. Sou incapaz de estar a fazer uma coisa sem estar preparado, bem preparado para fazer. E na área da gestão pública, que é o que eu estou a fazer doutoramento na área da gestão pública, políticas públicas, gestão pública. É uma área muito interessante porque eu tenho prática, mas faltava a teoria. E estou agora a questionar sobre isso, a prática já... Sim, mas a teoria é muito importante, E eu estou agora a receber esses conteúdos, é um curso muito bem organizado aqui na Universidade de Minho. Estou a fazer uma tese de doutoramento na área do ambiente, numa área dos chamados políticas transnacionais, aqueles problemas que ultrapassam fronteiras, que não são exclusivos de um país ou de outro, mas vê-los do ponto de vista das comunidades locais, especialmente dos governos locais. No fundo, o meu tema é basicamente as políticas ambientais do ponto de vista dos governos locais. Ou seja, o que é que os territórios locais fazem ou podem fazer do ponto de vista das alterações climáticas, que é o tema central da minha tese, e mais do que isso, o que é que move, o que é que impulsiona, o que é que leva um governante local, em Portugal e na Europa, como a minha tese é no espaço europeu, é 27, o que é que leva um governante local a adotar políticas ambientais, sabendo que essa não é a sua competência, e mais do que isso, sabendo que o tema é transnacional, ou seja, é um bocado aquela ideia que isto é uma gota num oceano, mas porquê é que colocam gotas no oceano? Porquê é que um autarca local coloca uma gota num imenso oceano, sabendo que o oceano é tão imenso que a gota pouco altera? O que é que o leva a fazer isso? É um bocadinho por aí que estou a mover a minha investigação, uma área muito interessante que me está a ocupar e entusiasma-me. Vem aí o congresso do PSD. Paulo Cunha era apoiante, ou é apoiante de Luís Montenegro, obviamente. Vai integrar os órgãos nacionais do partido? É sabido que eu já em 2020, na primeira candidatura de Luís Montenegro, o apoiei convictamente, partilhei com os famalicenses a motivação do meu apoio que foi renovado agora na última eleição que ocorreu recentemente. Essa minha motivação tem razões. Eu considero que Luís Montenegro é uma pessoa com as condições necessárias para primeiro liderar o país, primeiro liderar o partido e depois governar o país. E o meu foco é esse, é ajudá-lo em tudo quanto for necessário para que isso aconteça para bem de Portugal. Porque eu acho que Portugal ganharia com um líder com as qualidades pessoais, as competências políticas e técnicas que o Luís Montenegro tem, que eu conheço muito bem, avalizo junto dos meus concidadãos essas mesmas características. Qual é a função que eu vou desempenhar? Ele é que tem que o dizer. Estou disponível para qualquer função. Desde que me sinta útil e, obviamente, possa ajudar. A minha motivação é ajudar. Quem tomou a ação que eu tomei de ser da Câmara Municipal, nenhum lugar, qualquer que seja, é disputado, porque, renovo o que disse há pouco, eu se quisesse estar amarrado a lugares, era Presidente da Câmara Municipal de Famalicão. Eu não estou. E, portanto, eu estou disponível para aquilo que for necessário. Que partido é que Luís Montenegro, primeiro, penso que ele ganhou o partido, não é? Sim. Mas que partido é que ele terá, quando objetivamente for tomar agora posse no Congresso, e que país é que vai encontrar? Olha, o partido, felizmente, caminha no sentido de uma convergência. E a pacificação do partido faz-se através da força dos líderes. Mas não é fácil no PSD, a pacificação? Não é fácil, porque o partido é oposição há muitos anos. Se olharmos para os últimos 20 anos, ou 25, coisa parecida, o partido governou 7 anos. É muito pouco. Um partido tem esta responsabilidade que o PSD tem, que é fundador da democracia, que está associado às etapas mais importantes do país, que resgatou Portugal de muitas circunstâncias adversas. É um partido que vive ou convive mal com uma circunstância destas. Normal. O país está muito pior que o partido. Aliás, os epifenómenos que são conhecidos e mais recentes são disso um pequenino exemplo. Porque há dias uma colega do Rui dizia que fala-se muito na saúde. Não se fala na educação porque não quer dizer que haja os meios necessários. Não se fala da justiça porque na justiça ninguém se queixa porque a sentença, em vez de ser em 30 dias, foi em 45 ou em 90.
Mas já se vai falando de falta de papel em tribunais, por exemplo. Falta tudo. Falta tudo em quase todo lado. Se um dia alguém fizesse uma auditoria a Portugal, imagina este cenário, não é possível, mas imagina que era fazer a Portugal o que se faz a uma empresa. Uma auditoria, vamos auditar Portugal. Vamos contratar aqui um grupo de experts internacionais e vamos fazer uma auditoria a Portugal. O resultado seria catastrófico. Porque aquilo que está a acontecer nos serviços públicos em Portugal é o típico pôr o lixo debaixo do tapete. O governo quis cumprir um compromisso com a esquerda radical de reduzir de 40 para 35 horas. Mas não cuidou de, digamos, compensar aquelas perdas de horas. Porque se eu tenho um enfermeiro, em vez de estar 40 horas no hospital, está a 35, há 5 horas por mês que aquele enfermeiro não vai estar lá. Quem é que está no lugar dele? Ninguém? Se não estiver ninguém, vamos ter problemas. E o que está a acontecer agora é a escassez de recursos. Segunda questão. O governo continua a aumentar o salário mínimo e bem, mas não faz nada parecido com os outros vencimentos intermédios na função pública. O que é que está a acontecer neste momento? Daqui a pouco o salário mínimo está ao lado do técnico superior. O que significa a generalização, a nivelação por baixo da remuneração da função pública. Qual é a consequência disto? O privado é muito mais estimulante que o público. E, portanto, os médicos, em vez de trabalhar no setor público, trabalham no setor privado. Alguém vai amarrar ao público? Ninguém. Então, com salários de 1.200 ou 1.500 euros um médico, quem é que consegue convencer o médico e ficar em full time no setor público com esta massa salarial? Não consegue. Há aqui um conjunto de medidas e de reformas que é necessário. Um governo que não é reformista, que governa à bolina, ao sabor do vento e a ver a costa, sempre a procurar perceber o que é que tem impacto melhor na comunidade, é um governo que mais tarde ou mais cedo vai colher os frutos daquilo que foi a sua má sementeira. E, portanto, está a acontecer agora e, infelizmente, vai continuar a acontecer. Dir-me-ão, é por causa da guerra, é por causa do Covid. Não, a guerra e o Covid são um contributo, mas, na essência, o problema está lá. Também há guerra em Espanha, a guerra também afeta a Espanha, o Covid também afeta a Espanha, a Alemanha, a França, outros países todos. E nós comparamos Portugal com os outros, nós estamos na mesma situação. Não estamos. Estamos pior. O que acontece com os combustíveis é outro exemplo disso. É claro que uma elevadíssima carga fiscal, como aquela que existia sobre os combustíveis, quando a matéria-prima, que é o crudo, aumentasse, o gás ou a gasolina ia aumentar exponencialmente. Como é que isso não aconteceria? Se lá atrás o governo tivesse cumprido a tal neutralidade que o António Costa assumiu e não cumpriu, que era de os impostos não oscilarem em proporção do aumento da matéria-prima. E, portanto, são tudo consequências do que foi sendo feito ao longo de 6 anos. António Costa, desta forma, teve azar, porque está no governo. O que era suposto é que António Costa não estivesse no governo neste momento. E, portanto, quem aparecia agora para remediar, remendar, reformar, reformular, era outro governo. Azar para António Costa, que os portugueses disseram, já que nos governaste 6 anos, ou desgovernaste 6 anos, agora vais ter o encargo nos próximos 4 de consertar o mal que fizeste. Para acabar esta entrevista, Paulo Cunha, vamos continuar a ter Paulo Cunha por aí? Como sempre. Por aí, no sentido do que significa por aí. Como cidadão, sempre como cidadão, intervenção pública, intervenção pública, muito focado naquilo que diz respeito ao meu concelho, é um concelho de quem eu gosto, particularmente, faço questão de cá viver, de cá trabalhar. Eu podia ter um projeto profissional fora de Famalicão, fui desafiado para projetos profissionais fora de Famalicão, recusei. Abri um escritório no Porto, em Braga, estava fora de hipótese para mim, claramente. Quem decide viver em Famalicão, quem tem a sua família em Famalicão, quer trabalhar em Famalicão, quer passar a maior parte do tempo, o mais tempo possível no meu concelho. É óbvio que pode haver desafios que no futuro me possam levar ocasionalmente para outros sítios. Mas sempre que eu tiver uma hora disponível, é aqui que eu quero estar, porque é aqui que eu me sinto bem. Muito obrigado e parabéns pela distinção de que é alvo. Obrigado e parabéns também ao Rui. Também é merecida, muito merecida. Muito obrigado.